Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 15ª aula falando aqui sobre o artigo. Nesta aula de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto mais específico. Nas últimas aulas estávamos tratando sobre o artigo ligado a substantivos abstratos, enfatizando a qualidade desses substantivos, né? Enfim, trazendo essa ideia aí. E agora a gente está trazendo um outro tipo de artigo. E é bom a gente tocar nesse ponto porque até agora estávamos falando de artigos individualizantes, né, em que trazia-se uma ideia específica enfim, de uma pessoa, de uma coisa, de um substantivo, enfim, daquilo que recebia o artigo, mas agora já estamos tratando de outro tipo de artigo dentro de um campo maior de classes, certo? Até agora estávamos falando de artigos individualizantes. Agora estamos tratando de artigos genéricos, certo? Dentro da ideia lá dos artigos com substantivos, os artigos genéricos. E eu estou tocando nesse ponto, se você ainda não sabe o que é um artigo genérico, porque eu não expliquei ainda, né? Mas não só isso, né? Você pode estar lendo no livro, enfim, mas se eu não falei ainda mais especificamente sobre ele, é porque ele é a segunda parte, né, da explicação de Daniel Wallace, e também chamado ali de um artigo categórico, né, no sentido de trazer uma categoria, ou também entendido como uma classe, ou seja, quando você entende aquele substantivo como um artigo como uma classe, como uma categoria em si. Ok. Falando sobre isso, então, vamos prosseguir para a explicação aqui a partir de um texto, para que as coisas não fiquem tão teóricas, a gente possa perceber isso a partir de um texto real especificamente. O texto é o texto de Mateus 18, versículo 17, e, como eu falei, um artigo, se a gente entende melhor, para a gente entender e se situar aqui dentro desse escopo maior do Daniel Wallace. Nós estamos no artigo, parte 1, certo? Ele divide ali o artigo em duas partes, e na primeira parte ele apresenta todos esses artigos, segunda parte, se não me engano, ele já vai apresentando ali a ideia de artigos como ausência de artigo, entre outros pontos que a gente vai tocar ainda também, quando chegar na hora de falar sobre isso. Então, dentro do artigo, né, exatamente, origem, função, usos regulares e também a ausência do artigo. Até agora estamos aqui nos usos regulares do artigo, certo? Usos regulares. Dentro dos usos regulares, estamos no uso dos artigos com substantivos, certo? Artigos ligados a substantivos ali do artigo, certo? Essa, na verdade, a primeira era do artigo como um pronome, a segunda do artigo ligado com os substantivos, certo? E dentro dos artigos com substantivos nós tratamos, né, esse uso dependente, o modificador, nós tratamos do artigo na letra A, que era exatamente os artigos individualizantes, né, os artigos individualizantes, que foi até onde a gente foi na última aula. Nesta aula, vamos começar a tratar sobre o artigo genérico, que não é tanta coisa assim, mas vale a pena analisar, porque é aquilo que Daniel Wallace chama a atenção lá no seu livro, com aquelas setinhas, né, como a gente já tem lembrado a você, ele utiliza aquela setinha, ele quer dizer que aquilo aparece mais vezes no Novo Testamento, então vale a pena você dar uma estudada, e é aquilo que a gente tem chamado a atenção aqui nas nossas aulas, tá? Beleza. Muito bem, artigo categórico como uma classe. Chega de falar de classes, de questões gramaticais, vamos para o texto, né? Já estou cansado disso, vamos lá. Deixe-me aqui prosseguir aqui para onde interessa. Ean de paracuse auton eipete ecclesia, ean de caites ecclesias paracuse esto soi hosper ho ethnikos
kai, ho, telones, melhor dizendo. Texto aqui de Mateus 18, 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Vamos entender esse texto e depois iremos para a sua explicação. Vamos aqui entendê-lo a partir da tradução. O de é traduzido como i, né? Ean, si, mostrando aí uma ideia de condicional. Então, e se, paracuse, auton, certo? A ideia do paracuse seria se ele, na verdade, a ideia de recusar-se, certo? Recusar-se, de não querer atender. Então, se recusar-se a ouvir. É uma palavra interessante, aparece aqui em Mateus 18 e também em Mateus 5. Aparece 3 vezes, 2 em Mateus 18 e uma em Marcos 5:36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, então olha, sem acudir a tais palavras, então sem ele se preocupar em ouvir essas palavras ou em atender essas palavras, né? Essa é a ideia aí. Então você já sabe que paracus é o verbo parakuo, é a palavra, ele aparece aí, então aí no Novo Testamento 3 vezes. Ou seja, se você não sabia, não se preocupe, né? É um verbo um tanto raro aí. Então, se ele não os atender, eiper, diz isso, né? Te eclesia, a igreja. Então, diz a igreja, diz isso à igreja. Ande, e se, ande cai, né? E se, então, paracuse, novamente o verbo, né? Recusar ouvir também, o cai ali, sendo traduzido então, também, tes eclesias, a igreja, só situando você, o cai e o também aqui, é por isso que nós temos o cai, né? Também deixar de ouvir, também se recusar a ouvir, paracuse, tes eclesias, esto, o verbo aí, né? Esto, vamos aqui então analisá-lo. O verbo esto é do verbo emi, ele está no imperativo, então seria a ideia, né, que seja, né, seja ele considerado, como coloca aí, seja ele para vocês. É interessante, ó, seja ele para vocês, torna ele para vocês, aqui traduzido como considera-o, mas literalmente seria seja ele para vós, seja ele para vós, seja ele para vocês, hosper, certo? A palavra hosper, como você tem aí, seja como, né? A ideia de seja como, ho ethnikos, gentil, kai e telones, rotelones, como gentil e publicano. O que é interessante aqui a gente notar, lembra que a gente está tratando dos artigos genéricos aqui. Quando você percebe aquilo que tem um artigo aí, diz a igreja, provavelmente um artigo relacionado à ideia, né, daquilo que era conhecido, então pode ser de renome, ou também anafórico, né, daquilo que já foi dito. Tes eclesias, a mesma razão, se ele não ouvir a igreja da qual você está falando, né, de renome, ou também anafórica,
Se ele também recusar ouvir, seja ele para vocês como, e aí nós temos ho ethnikos, kai ho telones. O que seria esse ho ethnikos? Vamos aqui colocar então ho ethnikos. Você lembra de ethnikos, você lembra de etnia, enfim, esse epsilon, theta e uni, ele nos lembra dessa palavra etnia, que nos faz lembrar dos gentios, de nações, enfim, de raça, né? Essa ideia que nos faz lembrar. E ho também thelones. Ho thelones. Ho ethnikos, ho thelones. Gentil e publicano. Por que eu estou chamando a atenção deles dessa forma? Nós temos aqui gentil como, quando se fala assim, considera-o como o gentil, né, literalmente aqui com o artigo, como o gentil e como o publicano. Quando você percebe quando ele diz isso, o gentil e o publicano, ou como gentil e publicano, ele está evocando uma ideia mais específica de categoria. Não necessariamente de alguém específico de quem se está falando. Ele não está falando daquele gentil que eu me lembro daquela época e tal. Não é disso que ele está falando. Ele está falando do gentil. Considera-o como a classe dos gentios, como alguém que pertence à classe dos gentios, como alguém que pertence à categoria dos gentios, como alguém que pertence à categoria dos publicanos, que não era lá uma boa categoria para um judeu falar, né? Enfim, mas o ponto é mostrar que quando se utiliza esse ponto, se está utilizando uma classe, uma categoria, e para que essa pessoa seja considerada como tal, como pertencente à categoria dos gentios, pertencente à categoria do publicano, certo? Mas, obviamente, tendo sido colocado aí no singular e juntada, né, ligada a um artigo, então essa ideia de classe, essa ideia genérica, ela é apresentada, certo? Ela é apresentada como uma classe. Os gentios como uma classe, os gentios como uma categoria, os publicanos como uma classe, os publicanos como uma categoria, como algo genérico, né? Enfim, acho que você já entendeu. Quando nós temos isso, nós temos um artigo genérico, em que uma classe é evocada e não necessariamente um sujeito em específico, em particular, está sendo salientado. E por que toda essa ênfase aí? Porque durante todas as últimas aulas, nós estávamos tratando do artigo individualizante, nós estávamos falando daquele artigo que fala de alguém em específico, de algo em específico que se está se referenciando. Mas agora estamos falando de uma classe inteira, né? Estamos falando de uma forma mais geral, mais genérica. Então, por isso, eles eram considerados, então, como a classe, como alguém pertencente à classe dos gentios, como alguém pertencente à classe dos publicanos, fazendo, assim, muito mais sentido para a gente poder apresentar esse texto dessa forma, ok? Beleza. Tendo isso em mente, agora a gente pode passar para a explicação que Daniel Wallace nos apresenta. A explicação dele aqui é a seguinte, lembrando, né? Que seja para vós, Hosper como gentil, e aqui eu vou colocar entre parênteses o gentil e o publicano. Você vai me perdoar aí minha letra, né, que não é lá das mais belas, especialmente falando sobre grego e tudo, mas dá para entender, né? Então, seja para vós como o gentil e o publicano. E o que a gente tem aí? Enquanto o artigo individualizante, Daniel Wallace vai tocar nesse ponto dessa forma. Enquanto o artigo individualizante distingue ou
melhor colocando, né? Enquanto ele enquanto ele venha a distinguir, talvez seria melhor colocar assim, então, enquanto ele venha a distinguir ou identificar um objeto em particular como pertencendo a uma classe maior, o artigo genérico distingue entre uma classe e outra, né? Uma classe de outra. Então, melhor colocando aqui. O artigo individualizante, ele pega algo, identifica algo em particular e ele identifica, ou seja, identifica ou distingue, enfim, ele especifica um sujeito, um substantivo, uma pessoa, um objeto, enfim, dentro de uma classe maior. Então, existe uma classe maior e aí ele vai e fala daquele objeto de uma forma mais específica. O que o genérico faz? Ao invés de comparar o específico em relação ao que é geral, ele compara uma classe com a outra. Ele traz uma ideia do que é geral, né? Ele já traz essa classe geral e compara com uma outra classe geral e mostra que um é diferente do outro. Essa é a diferença do artigo genérico para o artigo individualizante. Como ele diz, ele é um pouco menos frequente, de fato, do que o artigo individualizante, embora ainda ocorra centenas de vezes no Novo Testamento. O artigo genérico aparece centenas de vezes. Então, são muitas vezes que ele aparece, realmente menos do que o individualizante, mas ainda aparece muitas vezes, trazendo, como falei, essa ideia de classe, né? Essa ideia de ligada a classes diferentes e não necessariamente a objetos específicos dentro de uma oração, tá? Enfim, então resumindo aqui tudo aquilo que a gente colocou, ele categoriza ao invés de particularizar. É isso que ele faz. Ao invés de particularizar, ele categoriza, ele traz uma ideia geral, o que é bem importante, certo? Quando a gente vê ali o gentil e o publicano. Não se está falando de um gentil especificamente que eu estou pensando, não se está falando de um publicano especificamente que eu estou pensando dentro dessa classe maior de publicanos ou de gentios. Se está falando de todos eles, deles como uma classe, deles como uma categoria, e não em alguém especificamente que pertence a eles. Então essa é a diferença do genérico para o particular, ok? Do genérico para o individualizante, melhor dizendo. Uma outra explicação é dizer o seguinte: a chave para determinar se um artigo é ou não genérico é inserir a locução como uma classe depois do substantivo que o artigo está modificando. Então, mais uma vez aqui, se nós quisermos fazer uma tradução do que a gente já colocou, então poderíamos dizer o seguinte: seja para vós, seja ele, né, para vós, seja para vós, como, ou considera-o como, gentil. E aí nós acrescentaríamos como uma classe, e deixa eu acrescentar mais uma linha aqui para fazer sentido para a gente. Então, considera-o como gentil e como publicano, que é telones, né? Publicano. E publicano como uma classe. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu melhorar aqui esse classe que ficou terrível, né? Como uma classe. Menos mal. Considerem esse aí de quem se está falando, né? Considerem como gentil, gentil como uma classe e como publicano como uma classe, como se estivesse dizendo. Considera como gentil como uma categoria, como uma classe de pessoas. Considera como publicano relacionado a essa ideia como uma classe de pessoas. Isso faz sentido. Essa é uma chave de identificação, né? Como o Daniel Wallace gosta de chamar.
É uma forma de você testar para ver se esse artigo ele entra nessa categoria. Na categoria qual? A categoria de genérico, certo? De artigo genérico, artigo categórico, artigo como uma classe, enfim. Você testa isso. Está se falando de humanidade, a humanidade como uma classe, então eu entendo que isso pode ser um artigo genérico. Está se falando das mulheres como uma classe, das viúvas como uma classe, ok? Então você se refere a ela como uma ideia de um artigo genérico, um artigo categórico, ok? A gente vai entrar em outras ilustrações para que isso fique mais claro, mas por enquanto isso já faz um certo sentido para nós. E tocando nesse ponto aí, explicando essa questão de uma forma um pouco mais ampla, a gente pode tomar como um exemplo a palavra ho-anthropos. A palavra ho-anthropos significa homem. Então, se essa palavra ho-anthropos é entendida como um artigo genérico, o sentido seria humanidade, certo? Ou seja, os seres humanos como uma classe. Então, um exemplo disso, por exemplo, um exemplo de o ho-anthropos como uma classe, né? Como um artigo genérico, né? Ligado a uma classe. Quando eu digo o homem foi destruído no dilúvio. Bom, quando eu digo o homem foi destruído no dilúvio, poderia usar outra frase aqui, talvez até melhor, mas enfim. Quando eu utilizo o homem, eu estou utilizando o homem, se você quiser acrescentar aqui, como uma classe, isso faria sentido, ou seja, seria um artigo genérico. Por quê? Porque é o homem como uma classe. Não estou falando do homem especificamente, o João que estava lá no dilúvio. Estou falando da humanidade, ou seja, os seres humanos como uma categoria, como uma classe. É disso que se está falando. O artigo, né, o uso do artigo aqui distingue essa classe. Que classe? A classe dos seres humanos, dentre outras classes, como a classe do reino animal ou a esfera dos anjos, certo? Enfim, nós estamos diferenciando uma classe de outra, estamos diferenciando uma categoria de outra, certo? É isso que a gente está fazendo quando a gente traz o artigo genérico ou o artigo categórico. Muito bem, tocamos sobre isso e de uma forma mais gráfica a gente pode analisar da seguinte forma. O artigo individualizante, ele traz essa ideia de um ser humano em particular. Então aqui eu tenho um ser humano em particular dentro da categoria da humanidade, certo? É disso que estamos falando. Estamos falando aqui, esse X aqui pode ser o José, o João, eita, vamos melhorar isso aqui. José, pode ser o João, pode ser o Antônio, enfim. Ele pode ser um homem que ao qual eu estou querendo me referir dentro da categoria humanidade, dentro dessa categoria maior aqui chamada de humanidade. Esse é o artigo individualizante. Se eu falo ho-anthropos nesse sentido, o ho aqui, o artigo, ele é individualizante, portanto, ele vai ser específico a alguma pessoa em específico dentro dessa ideia aí. Já o artigo genérico, ele traz a ideia de humanidade como um todo. Estou falando da classe da humanidade, da categoria da humanidade, ou seja, seria a ideia da classe de seres humanos como um todo, certo? Como todos eles. Não somente alguém específico, mas como um todo. E assim a gente estudou até agora todos aqueles que eram artigos individualizantes, especificando uma pessoa dentro de uma classe maior. Agora nós estamos tratando do artigo genérico, que especifica uma classe
em diferença, né, em oposição a outras classes. É essa a ideia que a gente tem apresentado aqui, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Na próxima aula vamos continuar aí tratando sobre esse artigo genérico, se Deus quiser. Valeu, grande abraço.